Se não fosse tu, O gato pulou. se não fosse tu, não era. Já vai começar. Coloca esse microfone em todo lugar, menos onde é pra pôr, que é na boca. Já, meninas. Tudo bom. Mudou e eu não fiquei no meio. Eu falei pra ele. Mas eu quero ficar aqui. Então tá tudo bem. Você é uma pessoa tímida e introspectiva. 5, 6, 7, 8. Oi, eu sou o Robson. Eu sou o Iaguito. E a gente tá com a Cleiane hoje, que é minha amiga, mas não é amiga do Iago, pra gente falar sobre amizade. Ainda não. Que foi o que ela falou. Gente, deixa eu ser sincero com vocês. A gente tentou gravar esse episódio 4 vezes, eu acho, só que a gente foi interrompido diversas vezes. Ele, inclusive, ia ser gravado em outro lugar. E aí a gente veio pra um lugar mais íntimo. E aí a gente vai tentar continuar o papo que a gente começou gravando no outro lugar, tentando manter o que a gente queria, que é a nossa espontaneidade. E é isso. E eu lembro que a primeira pergunta que a gente fez, já que o nosso tema seria a amizade, e a ideia não é conceituar a amizade aqui, a ideia é a gente pensar a respeito de como a gente sente, como a gente enxerga esse afeto que não é unilateral, ele vem de muitas direções. Eu já começo perguntando para vocês o que vocês pensam por amizade, ou o que vocês sentem por amizade na vivência de vocês. Eu não vou apontar ninguém disso. Você que tem um ímpeto de falar. Gente, eu sou o Iaguito, como eu já tinha dito, e quando eu penso em amizade, é muito no lugar de família, porque como eu não tive tanta proximidade com os meus pais na minha infância, na minha adolescência, muito porque eu não morei em boa parte da minha infância com a minha mãe, eu morei com os meus avós, e quando eu voltei a morar com ela, e foi logo no momento em que eu me percebi como uma criança gay. Eu não poderia falar para ela porque ela era extremamente evangélica, conservadora e que certamente não aprovaria e tentaria uma cura gay extraordinária comigo. Então, Acho que foi o que faltou pra ti. foi o que faltou pra mim. O Robson também. Então, quando eu penso em amizade, eu penso muito em família, porque eles foram com quem eu pude estar triste, pude estar feliz e estar sinceramente triste e sinceramente feliz, porque eles sabiam dos motivos, porque eu conseguia conversar com eles. Conseguia me abrir para eles, coisas que eu não conseguia me abrir para minha família. A gente até chegou a conversar no outro que tu queria um lugar onde tu pudesse ser sem tanta exigência de muita coisa, né? E a amizade seria esse lugar, né? De poder ser. O que acaba que, como eu estava falando, o tema cortou, né? Porque a gente já estava conversando sobre isso. Mas o meu perfil de amizade é muito parecido com o do Iago. Hoje em dia eu já sou muito mais falante, já consigo me expressar melhor. Mas também já fui muito calada e Eu que as sei. pessoas tinham que ir me interpretar as minhas ações, as minhas caras, fazer linguagem. Como é que fala? A linguagem não verbal, interpretar a linguagem não verbal para me entender e conseguir, de alguma forma, chegar próximo de mim, porque eu era muito Tinha que fechada. adivinhar, né? Inclusive os teus afetos. Você lembra? Quando eu te conheci, tu realmente era aquela pessoa que eu não sabia. A gente ficava muito de não só tentar adivinhar o pensamento do outro, como até colocava o pensamento na cabeça dos outros. Essa menina me odeia, porque ela tá me olhando Assim, dessa forma. Ou fulano me odeia por e causa disso, era a disso e mesma disso. percepção que eu tinha de ti, tanto que a gente se conheceu no finado Movice, Uhum. que era o movimento de iniciação científica na cidade de Garapé-Miri. E quando teve o primeiro encontro no qual eu fui, eu acho que o Robson já estava há um tempo antes, e que ele era o presidente, foi justamente no nosso evento de estreia, que foi no Ciência Vai à Praça, que era um evento científico da cidade. E eu olhava para ele assim,
Tinha que tentar adivinhar, né? Não, porque tu, né, Um doce. um docinho de mel, todo mundo te mandou fazer camisa bonita, pra todo mundo vestir a camisa bonita do evento, né, do nosso movimento. Todo mundo vestiu. Quem não vestiu? Menos um gay. Robson. Todo mundo com crachá no pescoço. Quem não tava com crachá? Menos um gay. Robson. Então, essa minha primeira percepção dele já foi assim. Já fiquei assim, aí ele ficou assim pra mim também. Mas a amizade pra ti é. Hum. Tá em que lugar, como o Iago colocou? Tem que lugar pra ti? Então, O que faz alguém era ser essa teu amigo, introdução que eu assim? tava dando. Uhum. De que pra a pessoa ser minha amiga, antes era muito questão de entender, me entender além do que eu falava, porque eu falava muito pouco. Então foi nesse momento que a gente. Porque hoje, pra mim, a minha amizade é eu e tu. A amizade é eu e tu. É o que a gente tem. A gente não. Começou dessa forma. Tu me entendendo, mesmo eu falando pouco, não falando nada, tu me entendendo as minhas. A minha linguagem não verbal para conseguir me interpretar. E todo mundo que tá comigo até hoje, de novo, só tem a Suelen, que é mais recente, que é da época que eu me mudei daqui, são amigos de infância, que já me acompanharam desde o início e têm essa mesma percepção que tu deve ter de mim. Então, pra mim, a amizade tá Não, a nesse minha é lugar. melhor. Tá nesse lugar de que eu não preciso necessariamente falar tudo, que a pessoa me entenda, me conheça, além do que eu falo. E também é uma pessoa que, quando eu quiser falar, que me escute. Porque é a mesma coisa que eu falei lá no outro lugar que a gente estava gravando. Hoje muita gente fala, mas ninguém escuta, Ah, tu colocou esse problema né? de hoje todo mundo quer falar. É, todo mundo quer falar de si, falar da sua vida, e muito raramente a gente vai encontrar alguém para escutar. Eu sempre fui a pessoa que escuta, muito. E quem parava para me ouvir e que me ouve até hoje são as pessoas que eu considero minhas amigas. Ainda tem essa coisa também que é uma percepção, na verdade, do outro, que é o outro achar que o outro que escuta é um amigo. Mas na verdade ele é só um amigo de Exato, escuta, né? Tu só fala e tu considera o outro amigo só porque ele te ouve. Mas antes, eu já tinha pensado em 30 mil coisas, mas é engraçado que enquanto vocês vão falando, vai enchendo a nossa cabeça de ideias, pelo menos a minha cabeça de ideias, e de tópicos. Mas em relação ao que eu penso enquanto amizade, eu sempre coloco, eu acho que é uma perspectiva muito mais forte, é uma noção muito mais forte do que seja amizade. Dessa vez eu vou tentar não desvencilhar e não também inclinar para um lado mais teórico-conceitual do que seria o termo. Eu comentei com vocês dois que eu não entendo, sinceramente, porque pessoas olham uma para as outras e ficam, amiga, ai, amiga, tu vai fazer tal coisa. Vai com a vendedora da loja que tu tá comprando. Amiga, como é que eu consigo. Pra mim, amizade é uma palavra muito forte pra tu simplesmente chegar pra uma pessoa e, amiga, ai, miga, ainda mais miga. Aí depois popularizou pro miglis. É Ai, porque miglis, né? Tem tudo isso. acabou virando um termo banal, né? Generalizou. Virou um pronome de tratamento, não é mais? Quando as pessoas falam eu te amo também, virou Super. É, Te fiz alguma coisa, égua, te amo, porque tu fez alguma coisa, prestou algum serviço pra pessoa. Mas a minha percepção de amizade, na verdade, a minha compreensão de amizade é algo que eu trago desde muito tempo, provavelmente vou levar pro resto da minha vida, é uma percepção muito mais forte no sentido de, pra mim, amizade é quando tu tá disposto e predisposto a se jogar na frente de uma bala pra não atingir uma outra pessoa, por uma outra pessoa. Isso pra mim é muito forte. E é um exercício de reflexão ao mesmo tempo, mas também é um exercício de sensibilidade. Por quem que eu me colocaria na frente de uma bala? Tem pessoas que a gente gosta, tem pessoas que a gente tem um carinho, tem um afeto, tem um cuidado, tem uma boa relação, mas não quer dizer que entre nesse grau de profundidade do que é a amizade, porque a amizade pra mim tá, não sei, ao mesmo tempo que é muito delicado, frágil e suscetível de se quebrar, é algo extremamente forte. potente. É como se tu pudesse cortar qualquer coisa com essa coisa chamada amizade. Então, quando eu defino mesmo os meus amigos e as minhas amizades, são aquelas São pessoas muitas. que são horrores, gente. Se for contar, acho que dá uma unha. É esse lugar de por essa pessoa daria minha vida.
e sem refletir. Sem Não pensar. tenho nada em troca, que eu acho que a gente tem que pensar. Gente, a maior parte das amizades hoje são relações de interesse. Não existe uma relação que não seja uma relação de interesse. Ok, há relações de interesse. Há relações de interesse entre eu e tu, há relações de interesse entre eu e tu. Há essas relações de interesse. No entanto, gratuitamente eu daria a minha vida por ti. Gratuitamente eu daria. Não, pode matar. Ai, sabe uma cena que eu lembrei agora? Se vocês já assistiram, se vocês lembram dessa cena, com certeza vocês já assistiram, né? Que é o Auto da Compadecida. Eu não sei se é o Chico que se coloca na frente do outro lá, que eu esqueci o nome, do outro personagem. Não vai matar. Não sei quem é que se coloca na frente. Não vai matar. Se tivesse matar, ele vai matar eu primeiro. Gente, aquilo pra mim é o grande retrato estético, político do que é amizade. Eu perco a minha vida porque é uma relação que tá para além de qualquer interesse, de qualquer vantagem e de qualquer prazer. Não sei, chega a ser até espiritual. Entra muito naquilo que eu sempre falo pra ti, né? Eu acho que vai muito de quando tá com aquela pessoa, tu se sente muito mais forte do que tu se sentiria estando sozinha. Porque pra quê? Eu penso muito assim no que vai somar, né? Porque, tipo, tem pessoas que a gente pode escolher, falar assim, vou sair pra ir pra um barzinho com essa pessoa e vou tomar uma cerveja pra conversar, pra Desculpa te espairecer. cortar. Até mesmo quando tu troca assuntos muito profundos com essa pessoa, com essa relação que tu tá criando com essa pessoa, nem sempre é uma relação de amizade. Mas tu Exato. tratou de assuntos pesadíssimos, mas não se trata de uma Sim. amizade. Relação de... Aí tu escolhe essa pessoa, fala assim, vamos a um barzinho. Mas quando tu chega ao barzinho e conversa, a pessoa não te escuta, ou tá conversando contigo, mas tá prestando atenção em tudo menos em ti, ou às vezes até presta atenção, mas tu não se sente diferente. Tu não se sente como se aquela pessoa estivesse na mesma sintonia que tu, que quisesse te ouvir, que de fato quer estar ali contigo. Aí tanto que corpo presente. exato. Tanto que eu sempre te falo que quando a gente tá juntos, parece que vira o Super Saiyajin, né? Assim. Eu sempre uso esse termo, porque é como se juntasse eu e tu e formasse um novo ser, que é que eu sinto que isso que pra mim caracteriza, assim, de forma imageticamente, né? Como se fosse uma imagem que vai ilustrar uma amizade, a nossa amizade. Seria o Super Saiyajin, assim, lá do Dragon Ball. Tu pensa a amizade também como feeling, como sentir? Porque, a meu ver, gente, não dá pra forçar a amizade. Não tem como. Eu acho que é um feeling, é uma conexão. Quando fala acoplar, eu acho que é uma coisa de acoplar que não adianta tu forçar uma peça com Como a é o outra. nome? Fusão, né? A fusão, exato, é uma coisa que tem que estar numa sintonia muito grande. Como tu acha que tu entrou em sintonia? Eu tô parecendo um entrevistador aqui, meu cu. Como é que tu acha que acontece uma... Não sei, tu acha que é espontânea essa sintonia com uma outra pessoa? Ou tu acha que... Claro, a gente sabe que tudo é construção e que a amizade não seria diferente também, tem que ser construída. Mas, gente, pra mim é igual beijo na boca. Eu posso dar o melhor beijo na boca, mas pra ter o feeling, pra poder querer se relacionar com alguém, como que tu pensa essa doidice? Eu tenho as minhas amizades que são os friends, que eles são amizades de mais de 10 anos, se for contar. Conheço eles desde o jardim de infância e foi uma amizade construída. Isso foi uma amizade muito, muito trabalhada, porque teve épocas que eu odiava a Ellen, eu era apaixonado pela Letícia. Tu era hétero. Eu era. Ele namorou com menina? Ele namorou com menina também? Isso é mal de todo gay, né? É que a gente quer se curar. Tem que quer se tem que curar. passar pela prova dos 9. Pois é. E Então as nossas amizades foram sendo construídas. Quebrou algumas vezes, a gente teve que reconstruir. Só que, e usando o exemplo deles, eu não consigo enxergar uma amizade como uma grande conexão que bateu. Só que quando eu pego o Matheus, aqui em Belém, quando eu conheço o Matheus em Belém, Como assim tu pega o Matheus? Breaking Breaking quando eu news. pego o exemplo do Matheus, é uma amizade, não foi uma amizade construída, foi uma amizade de conexão instantânea. Que a gente se conheceu, no primeiro dia a gente já conversou muito e não parou de se falar desde então. E tipo, foi uma amizade muito espontânea.
E olha que eu não sou de conversar. Tu viveu as duas coisas, né? Então realmente ele não tem como tomar um partido. Gente, eu sou muito do amor à primeira vista. Eu amo à primeira vista, eu me apaixono por uma pessoa à primeira vista, eu me apaixono pelo trabalho de uma pessoa à primeira vista, eu sou muito. Ai, gente, olha o termo que eu uso. Bem clichêzão, eu sou muito intenso nesse sentido. Só que aí, vocês acham que as pessoas conseguem diferenciar, e bora lá, jogar pro senso comum, né? Como se a gente fosse os maiores críticos do universo. Mas você acha que as pessoas conseguem diferenciar o que são colegas, conhecidos e amigos? Óbvio que não. A gente responde junto. As pessoas que têm uma amizade verdadeira, como vocês dois, conseguem diferenciar. Não, eu tô jogando pro senso comum. A maior parte das pessoas Não, a lá maior parte fora, Eu não tenho aqui na Redonda. Não, não precisa de amizade. Na hora que tu morrer, tem 4 pra É casa. um ciclo social gigantesco lá em São Paulo, que tu nem conhece. Ela não quis te apresentar porque ela tem vergonha de ti. É verdade, teve tudo isso, né? É leve. Ela É leve. Amiga, tu sofre bullying na universidade? Não. Eu não entendo que eu não assisti. Ah, é verdade, tá por fora da É piada. que então. ela se muda da cidade onde o grupinho dela mora. E ela. Mas é o grupinho lá da série. É. Né? Aí, quando ela se muda pra essa cidade, ela fica mandando cartas pra eles. Aí ela fala que ela é super popular, que ela tem vários amigos, só que ela sofre bullying o dia todo. Ela Quem chorando o dia nunca? todo pra cá. Mas, Eu na minha universidade. mas aí, tu acha? A nossa sensação. Gente, a gente já viu muito da coisa. Um dia a gente vai gravar um podcast só pra falar sobre as nossas Amigo, histórias de não vida. dá, Não vou vai ter que caber. fazer um programa. Fora que aí ela vai pegar voo daqui a pouquinho. Eu acho que em menos de meia hora a gente tá indo pro aeroporto, porque ela vai viajar agora. Mas eu vou fazer essa pergunta mesmo sabendo que ela seria um pouco retórica pra ti, porque a gente sabe que as pessoas não sabem diferenciar, né? Pra mim, não entra na minha cabeça uma pessoa que chega na casa, fala mal de todo mundo, mas ela chega dizendo assim, porque eu tenho uma amiga, essa amiga, quando ela bebe, ela faz isso aqui. Essa amiga, vai te fuder, vai tomar no teu cu, cala tua boca. Primeiro que ela não é tua amiga. E ela nem sabe. Por que tu tá falando isso? Porque se fosse amiga, tu não agiria dessa forma, tu não difamaria uma pessoa desse jeito. Querida. Ai, muito aquele meme também. Ai, eu já tô cheio dos clichês. No Instagram, se falaram mal de você na mesa, você levante. Ou puxa uma faca e faz um estrago na cara de alguém. Porque um amigo não deixa o outro falar. E o que a gente mais vê por aí? Ai, ele é meu amigo, mas olha. Começa a listar, assim, um monte de coisa pra outros. Quando tu resolve com ele, então. Ou tu não se sente bem na presença da pessoa, cai fora. Mas tu acha que as pessoas diferenciam no senso comum aí? Não. E acabou. Era isso, gente. Tchau. Mas não diferencia mesmo. É porque hoje em dia, como a gente falou logo no começo, a palavra amizade se tornou um termo muito. É um pronome de tratamento. muito É tipo, é como a gente chega. Eu que já trabalhei com público, né? Aí a gente cria termos pra tentar se aproximar do público. Eu posso chamar de oi, bom dia, querido. Oi, bom dia, meu lindo. Oi, bom dia, amigo. Então vira um pronome de tratamento, né? Vira uma forma de tentar se aproximar das pessoas e acaba virando, de fato, um termo banal. A ponto de não. Vai. A ponto de não, de fato, acontecer uma diferenciação do que seria um colega, um conhecido, né? Tem um conhecido, tem um amigo, Eu lembrei de tem uma o coisa agora. parente, tem o familiar, tem enfim. Que foi? Eu lembrei de uma coisa agora. Gente, onde a mamãe chega? A mamãe, ela não tem conhecidos. A mamãe só tem amigos. A mamãe, puta que pariu. Ontem a gente sentou pra comer uma pizza da formatura da minha irmã. Ela chegou em casa falando que ela tinha feito novos amigos. Porque ela sentou, ela palestrou assim pra todo mundo, ela conversou com todo mundo ria, todo mundo aquilo. E ela chegou aqui em casa dizendo, não, mas eles são meus amigos. É verdade, mãe, quantas vezes já conviveram contigo, já fizeram tal coisa, já aquilo, já tiveram presente. Não, e aí é bacana pegar também essa percepção, porque uma boa parte do senso comum também vem pra esse lugar de eu não preciso ter uma relação muito íntima com alguém pra ser amigo, ele é meu amigo porque ele gosta de mim. Ele não me trata mal? Então a gente tem uma relação de Só que amizade. isso vem muito do lugar de solidão, né? Porque as pessoas são muito sozinhas. Tem. Então, qualquer
tentativa de aproximação que uma pessoa faça contigo, te tratar bem minimamente, já se torna, uau, essa pessoa é minha amiga. Muito que a gente tinha na nossa adolescência, que a gente chegava em casa e falava pra nossa mãe, ou pelo menos eu chegava em casa, não, porque eu tenho um amigo, e a minha mãe virava, amigo não, colega, amigo sou eu. Amigo é seu mesmo. Tua amiga é teu. Então, amigo, teu amigo sou eu e é tua família, teu amigo. Essas pessoas vão estar no hospital contigo quando ficar doente? muito. Isso. A gente trazer uma prato de comida quando tu estiver em égua, muito A isso. minha primeira amizade, que é a Aline, se formou lá no... Que vergonha, vou ter que falar. Vai, joga. Expõe a Aline. Aline, você vai estar marcada bem Não vou expor a Aline, eu vou me expor, né? Porque a gente estudava na Benese. Uma escola, uma que ninguém sabe o que é verdade. Uma escola de ensino infantil. A minha mãe era professora e a mãe dela também. Eu tinha um costume muito feio de quando eu tava muito nervosa, eu simplesmente vomitava e não importava onde. Vomitava na escola, na rua, na igreja, na comunidade, onde eu Na estivesse barraca de Santana. e ficasse nervosa, eu queria vomitar. E um dia eu vomitei na escola. E a mãe dela me levou na casa dela, que era perto da escola na época. Ainda é. Não, a Benesse mudou de lugar. Enfim. Levou pra casa dela e me emprestou uma roupa dela. A gente começou a brincar. Então tem essa coisa de os acontecimentos levam para que corpos se aproximem, né? E virem uma grande amizade. Eu tinha tanta coisa enquanto vocês estavam falando que eu esqueci tudinho. Eu não lembro de nada do que eu ia falar. Antes de entrar em algumas questões polêmicas, porque esse episódio vai ter que ser um pouco mais curto pelos motivos que eu dei. Vão falando aí, que eu esqueci o que eu ia falar. Eu só acho que quando se trata de amizades e coleguismo, as pessoas que não tiveram uma amizade verdadeira não conseguem diferenciar justamente pelo fato da intimidade. E quando não consegue diferenciar, ela acaba sendo muito íntima com uma pessoa que não é amiga. Sim. E que acaba prejudicando muito. Por carência? Mas carência. é justamente que eu... Porque foi ainda há pouco, eu esqueci de colocar o microfone. É porque as pessoas são muito solitárias. E todo mundo procura viver ao redor de pessoas e construir relações com pessoas. Tanto que hoje a pessoa nasce pra quê? Pra casar, pra namorar, né? Pra ter filhos, ter Se trabalho. reproduzir. Essa é a velha história da biologia. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então tem que está meio que implícito no contrato do que é ser humano, que é ter que viver de relações, ter relações. E eu vejo muito essas questões da pessoa se entregar de uma forma muito íntima para situações que não deveriam acontecer, como solidão mesmo. Como se tu não tem uma pessoa, tu não tá acostumado, não tem um bom círculo, talvez, de amizade, não saiba diferenciar de fato o que é uma amizade de um Não colega. tenha tido a experiência do que é uma Exato. conexão tão profunda. Porque tudo pra gente conhecer, a gente precisa viver, né? Mesmo que esteja escrito no conceito que eu leia na internet, naqueles flyerzinhos que colocam nos grupos de família e coloca no status. Amizade é quando não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Sim, tem o conceito, mas se a pessoa de fato não viver isso, ela não vai saber, não vai ter o padrão do que é ter um amigo e do que é um colega, um conhecido, um fulano, um ciclano. Então eu acho que vem muito mesmo desse lugar de solidão. Vocês acreditam nesse papo de amizade de baixa manutenção e alta manutenção? Ai, eu nem conheço isso. Esse termo é muito Gen Z pra mim. Gen Z. Vai Tipo explicar. assim, uma amizade de baixa manutenção é tipo aquele amigo que tu pode ficar um mês sem falar, mas quando tu fala com ele é como se vocês nunca tivessem parado de se falar, se vocês falaram ontem, entendeu? Aí aquela amizade de alta manutenção é que tu tem que falar todo dia, senão deixa de ser teu amigo. Acho isso um papo furadinho. Gente, eu não sei, eu fiquei refletindo. A minha primeira resposta é, isso, eu diria, eu responderia com uma pergunta, mas isso é amizade? Isso entra no que é amizade? Mas ao mesmo tempo eu lembrei do Ian, que me cagou com a minha resposta. Porque o Ian,
é um amigo meu que eu considero um amigo meu. Já me salvou da morte muitas vezes, eu também já salvei ele da morte muitas vezes, acontecimentos. Mas, por exemplo, nos últimos tempos a gente tá muito distante, a gente não tem conversado tanto, mas assim, ele continua sendo aquela pessoa que eu me jogaria na frente de uma bala por ele, sabe? A minha amiga do vômito é assim também. Pois é, eu acho que A tem. gente se fala 2, 3 vezes no ano, eu A acho. gente acabou de entrar em contradição, a gente acredita no negócio da baixa manutenção e da manutenção. Eu acho que eu não acredito no termo. Eu acho que há uma manutenção, só que eu não preciso dizer que é alta e baixa. Não, porque, tipo, baixa manutenção. Ok. Mas alta manutenção dá a entender como uma coisa ruim. E tu fica cultivando também. É como se fossem coisas opostas. Isso dá a entender que são coisas opostas. A baixa, a pessoa é aquela amizade verdadeira que a pessoa pode passar anos e anos e anos sem se comunicar, e quando se comunica, é como se fosse nunca tivesse parado, né? Aí a alta é quando tu precisa, tu é refém daquela amizade de estar eu todos entendi os o dias. contrário, total. Entendi Tu é total. refém da amizade que precisa estar todos os dias ali, que se tu deixar de falar um dia com a pessoa, tu deixa de ser amigo. Eu entendi isso. Ela fica de mal. Mas eu não nem. Eu sei que uma precisa de muito cultivo e outra precisa de muita atenção e outra não precisa de tanto. Mas tu não sentiu essa Não, tem. Mas assim, oposição? pois é, tu percebe que isso só vem da nossa necessidade gigantesca de ficar classificando as coisas? É de dar nome pra tudo, né? Exatamente, ficar dominando tudo, até mesmo aquelas coisas que não são nem necessárias. Porque se é uma amizade, é óbvio que, por exemplo, às vezes a gente fica o dia inteiro ou 2 dias sem se falar, porque ela estuda, eu vou ali ganhar dinheiro. E tem dias que a gente não se vê, que a gente não se fala, mas realmente quando a gente volta a se falar, eu tenho esse feeling tão grande, parece que nunca. Evidência disso é tu dá tchau pros teus amigos? Em conversa do WhatsApp, tu dá tchau? Nunca termina, né? Nunca dei tchau, nunca dei tipo, oi, tchau, amanhã a gente se vê. Eu lembro que Só porque eu durmo antes. tu não gosta nem que... Tu me brigava muito por isso, me brigava. Ele gosta de brigar com as pessoas, acho que já deu pra perceber. Não deu nada, eu tô brigando com alguém aqui. O primeiro, Eu sou grosso, cão? o primeiro vídeo do Oi foi só isso, né? Ai, meu Deus. BR. Amei. Esqueci o que eu ia falar. Eu brigava contigo por alguma coisa. Tu brigava porque eu vinha, oi amigo, bom dia. É igual Ele ódio mortal disso, meu Deus. Ele odeia, amigo, bom dia. Meu Deus, eu odeio numa magnitude isso. Boa tarde, boa noite. Como bom dia. Acordei. E como que eu respondo pra ti? Acordei. Porque tu manda tudo só pra notificar que tu acordou, Isso, né? acordei, Que mas- podemos continuar nossa conversa. Bom dia, hoje inicia um novo episódio da nossa jornada. Espero que que Deus abençoe todo o seu dia, seja um dia de muitas coisas. Teu cu, vai Aí te tem dia que eu fuder, acordo meio caralho. humorista, eu te mando, bom dia, flor do dia. Olha, É, recebi uns dinheiros. Acabou de cair aqui no celular dando dinheiros. Mas deixa eu falar uma coisa do que tu falou sobre essa coisa. Que o ponto que tu mais frisou, enfatizou, foi o ponto da carência. As pessoas acabam se Solidão. agrupando com as outras, se amigando, entre aspas, com as outras por solidão, ou porque precisa de alguma coisa. A gente já falou das relações de interesses, né? Às vezes só quer alguma coisa daquela relação mesmo. Só que tu não pode chamar aquilo de uma relação de amizade. Porque eu acho que a amizade é algo muito mais puro. Inclusive, transcende a ideia do amor romântico, e eu acho que muita gente concorda com isso, de que transcende com isso. Tu lembra que... Óbvio que tu lembra, né? Mas tu lembra que o povo sempre achou a nossa amizade sobre-humana? Sobre-humana. Teve uma vez que a gente tava comendo num lanche no interior, e a gente tava comendo alguma coisa, não sei o que. Chegou, aí a gente falando, gente, por que vocês não fazem isso? Gente, por que isso aqui? Por que isso aqui? Teve uma menina que ela chegou com a mão no meu ombro, assim. Olha, Robson, tu quer saber? É porque nem todo mundo tem uma Cleiane. E a gente sabe que foi E ela tava revoltada. assim, com ódio. Ela falou isso com ódio, como quem diz, filho da puta. E saiu, não quis mais conversar com a gente. Porque todo mundo acha que a gente tem uma relação sobre-humana, quando na verdade a gente tem uma relação humana. Humaníssima, no sentido de, amiga, quantas vezes... vou me expor. Quantas vezes na vida eu já precisei de 15 mil reais? De 20 mil reais? Eu precisei de R$2 pra comprar um milho. Eu vou lá e mando. Caralho! Não, ela vai emprestar. Ela vai encontrar alguém pra emprestar que ela não tem. 300 vezes no cartão de crédito. Amiga, eu quero tal coisa. Amiga, tipo, tu precisa de dinheiro pra comer. Amigo, paga um boleto. Amigo,
Gente, eu já vi gente falando de pessoas próximas delas que, olha, pra essa aqui eu não emprestaria dinheiro. Mas é tua amiga? Não, muito minha amiga. Mas ela é minha amiga de bar. Ainda tem amigo de nicho, né? Amigo de nicho, a minha amiga de bar, amigo da faculdade, é um amigo da igreja, é um amigo do trabalho. Aí tu te entrega em determinadas intensidades. Aí amigos, negócios à parte, né? Tô entendendo? Quando, na verdade, por exemplo, gente, eu sei que muitos amigos nunca fariam isso. Amigos, eu tô usando o termo amigos. Nunca dariam todas as suas senhas, todas as seus logins, acesso a todas as suas redes. A cliente tem tudo, meu. Inclusive, ela pode me matar a qualquer momento pra pegar todas as minhas coisas. Ela tem minhas senhas do banco, minhas senhas do cartão. Ela tem os cartões, na Tá verdade. gerando provas contra mim. Já fica registrado que isso aconteceu alguma coisa comigo. Então, tipo, ela tem tudo. E eu tenho tudo, por exemplo, ela tem acesso completo ao meu celular o tempo todo. Eu conto tudo, eu me desnudo pra essa relação de uma forma que eu sempre vejo alguém chegar, e quando a gente conhece pessoas novas na mesa do bar, por exemplo, eu sempre vejo alguém chegar e falar: tu teve coragem de falar isso pra ela? Querida, ela já lavou meu cu. Ela já ouviu coisa pior. Ela já lavou meu cu, ela já passou 8 horas gravando uma dissertação de mestrado pra mim. Ela já fez, pra mim não, De pra costas. gente, andando de costas por 1000 horas. Então, tipo, a gente já viveu coisas que as pessoas acham inacreditáveis. Tipo, eu não faria isso, porque não é amigo. Né? E, tipo, detalhe, nunca houve. Parece até que deixei falar isso, mas nunca houve nenhum tipo de cobrança de me paga pelo que eu fiz. Em nenhum sentido. Não é dinheiro, não é. Porque eu demando tanto, eu me esforço tanto por essa amizade que eu quero que tu me retribua da mesma forma. Porque tu não te esforça tanto quanto eu. Gente, nunca rolou esse papo de. Até quando a gente tá muito puto um com o outro, muito aborrecido de eu já ter deixado ela andando sozinha na estrada, de coisas pesadas, a gente sempre meio que. É tão recíproco essa coisa da sinceridade, da honestidade de um com o outro e da fusão mesmo, da fusão. Ela entra em Super mim. Saiyajin. E ela entra em mim muito forte. Vai, DJ. Eu não consigo falar muito forte agora, sem lembrar da Clementão. Mas ela entra em mim muito, eu não entro muito nela por questões de princípios. Porque eu sou gay. Porque eu sou gayzinha. Mas a gente tá muito osmose, assim, muito simbiótico. Caralho, não tô entregando o conceito. A gente é tão que eu quero perguntar se as tuas relações também chegam nesse lugar de preciso de tudo, tu vai fazer tudo por mim? Ou tu acha que a amizade Vai. não precisa disso? Antes daí falar, deixa eu falar uma Não, vai. coisa. Porque a gente passou já por duas situações, né? Muito se diz, e relacionamentos como geral, sobre o afastamento, né? Físico, que eu digo, geográfico. Da pessoa, quando tu tá aqui é uma coisa, mas se tu se afastar geograficamente, fisicamente, vai tudo mudar. É que nem relacionamento à distância, né? Namoro à distância. Com o tempo vai desgastar, com o tempo a pessoa deixa de se comunicar, de mandar mensagem. E a gente tá passando por isso agora, né? Que é justamente por isso que eu tô aqui. Que a gente faz questão ou de tu ir pra lá comigo, ou de eu vir pra cá. Mas a nossa relação, ela é tão humana mesmo que não mudou. Não mudou, que eu digo assim, da gente se sentir diferente um com o outro. Eu posso ter mudado muito e mudei, né? Hoje eu Tu até fala. sou faladora, eu já falo mais, já me comunico melhor, já não tenho tanta vergonha. Agora eu tô morrendo de vergonha aqui, mas é porque eu nunca falei Administrando muito bem a vergonha. em frente de câmeras, então tenho vergonha. Mas tá, todos os ângulos, assim, filmando. O que eu falei de ficar depredando o podcast? Mas tem, olha, tem uma câmera de Tu que tá entregando! Câmera. Aí todo mundo vê que é só um. Câmera 2. É porque assim, gente, na hora a gente escolhe só um ângulo, sabe? escolhe qual é o melhor ângulo. E é sempre de frente, engraçado, né? Porque fica melhor. Porque parece os três melhor. Uhum, tá bom. Então, mesmo a gente se conhece desde 2015, já tem 11 anos. E acho que agora foi metade presencial e metade por EAD, a nossa amizade. Mas mesmo assim, de fato, nada mudou. Eu estando aqui, morando aqui, ou eu morando lá. Então, eu acho que esse é um ponto bastante interessante também, né? Da distância não mudar.
O que mostra que é uma amizade. O afeto, o sentimento, o que é, né, de fato, ser amigo de pessoa. Que era uma coisa que eu fiquei muito preocupada quando eu me mudei pra Belém. Ai, eu tô colocando o microfone aqui embaixo. Eu tenho essas amizades e que surgiu muito na minha cabeça o fato de eu tô terminando o ensino médio, eu vou me mudar pra Belém e eles vão todos ficar aqui e eu vou estar sozinho. E será que eles vão continuar sendo meus amigos? Será que a gente vai Vai continuar acabar se... tudo. Será que a gente vai continuar se falando? E foi uma coisa que eu expus pra eles sem problema nenhum. Porque era mesmo um medo real, assim. Porque eu penso e imagino muito a minha vida se eu não tivesse encontrado o Matheus. Porque o Matheus, eu acho... Hoje o que eu mais considero com a minha amizade mais forte aqui em Belém. Ih, então tem degraus de amizade. Não, peraí, agora eu quero saber. Tem primeiro lugar, segundo. Você não acredita em BFF? Como a amizade. Acredita em BFF? Quais são as suas 3 melhores amigas? Como eu só tenho uma amiga, essa pergunta pra mim é muito fácil. Pra mim, essa pergunta. Agora tu, Não. meu bem. Não, assim. Não é que eu tô dizendo que a minha Discorra. amizade dele minha amizade com ele é mais forte. Mas Tá vendo, Carol? Eu sabia que ia surgir essa fala em algum momento. Quando ele Eu pisar, esperava semana que vem em Moaná. Não, eu tô falando de Belém. Deixa eu falar. É porque eu passei a ser mais íntimo dele. Também por eu conhecer ele há mais tempo do que a Carol. Só que o que eu tava conversando contigo, eu acho, também, um pouco antes da gente gravar o episódio da Carol, é como que eu estar morando com a Carol aproximou a gente. Porque hoje eu falo mais com a Carol do que com o Matheus. E eu tenho me aproximado muito mais da Carol do que com o Matheus. Até porque ele falta nas coisas, né? E ela vem pra... Eu gostaria de expor. Ela vem pra cá os finais de semana, a gente conversa durante a semana inteira. E se não fosse eu ter me aproximado do Matheus, eu acho que eu não teria conhecido, tipo, a Carol. Eu não teria me aberto pra amizades na faculdade também, porque eu conheci o Matheus em um cursinho. Se eu não tivesse conhecido, se eu não tivesse começado a conversar com ele, que ele sentava no fundo junto comigo. Se eu não tivesse começado a conversar com ele, da forma como comecei a conversar, eu não conseguiria me abrir da forma como eu me abri, por exemplo, com a Virna. Fiquei curioso de saber como foi essa forma que tu começou a conversar com as pessoas. Foi exatamente assim, no banheiro do cursinho. Tá vendo, Davi? O Davi denuncia O Davi esse canal, que vai ele tem esse adorar. canal agora. Vocês falam muito das pessoas. Porque a gente acha que só o nosso grupo de amigos tá assistindo. Exatamente. Corta pra 150 visualizações o negócio. Então, quando eu me mudei pra cá, eu tinha muito medo de ficar sozinho. Eu acho que eu teve esse medo também, né? Tinha muito medo de ficar sozinho e de me afastar das amizades que eu construí em Moaná, que é o que acabou não acontecendo, porque a gente se fala todo dia. Se fala todo dia, sim, e a amizade foi ficando até mais forte depois que a gente se mudou. Então, uma boa parte também veio pra cá, só que é muito difícil se encontrar por causa da rotina. E indo agora, essa semana que vem, agora eu vou pra lá visitar eles, eu percebo que aquele medo que eu tava sentindo era muito também da insegurança que eu tinha de não ser suficiente também. Que eu sempre falo pro Robson que eu sempre carreguei essa insegurança de ser insuficiente. Tanto pra minha família, quanto pros meus amigos. Tem que somático, né? De tudo. Era. E eu não lembro porque a gente entrou nessa conversa, mas voltando a falar sobre o Matheus, e vocês falaram sobre a escala de amizade, né? Não é que o Matheus seja mais importante, só que eu sou mais íntimo dele. Eu sou mais íntimo dele. E se eu for contar a amizade que eu tenho aqui em Belém, são 3 só. Que é o. É muito. Que é muito. Ele tá rico de Tá amizades. rico. Ele tá rico de Tá amizades. esbanjando. Se você tem mais de um amigo, comenta aí embaixo. Comentarista de todos. Comentarista e E por ordem de ordem. prioridade. Quero um ranking. A gente vai chamar vocês aqui pra gente entrevistar, falar sobre amizade também. Gente, eu tenho uma notícia pra dar Ai, pra não, vocês. tenho uma pergunta. Gente, tem tanta coisa. Primeiro que eu fiz todo um roteiro aqui
A gente não saiu de novo, a gente não saiu da primeira pergunta. Mas joga. Pode ser a última. Não, tinha Não. muitas coisas pra falar, mas enfim. Ah, a Não gente temos pode... tempo. E tu sabe quanto tempo a gente tá gravando? 40 minutos. Meu Deus. E ela falou, não vou conseguir falar tava muito 15 minutos. Aí, olha, a bladeira. E é realmente porque a gente tem que ir pro aeroporto daqui a pouco, então a gente não vai conseguir. Eu vou pra algumas perguntas polêmicas, aí tu joga a tua pra gente Eu tentar quero ser um jogar pouco minha mais primeira. simpático. Ai, meu Deus. É porque senão eu vou esquecer. É que eu fiquei pensando aqui assim, né? A gente fala muito de amizade de infância, de pessoas que a gente tem como amigo ainda hoje. Mas vocês já tiveram alguma amizade que de fato acabou e a amizade acaba? Caralho, eu ia fazer essa porra dessa pergunta, era a minha pergunta. Gêmeas. Gente, é muito gêmea, gente. É isso que o povo inveja. Agora aquele coração abrindo meio que. É isso que o povo inveja. Eu acho que não. Mas assim, se acabou, Era amizade? Se acabou, não era amizade, gente. Isso tá na cara. Eu ia perguntar pra vocês, amizades acabam? É uma pergunta polêmica, gente, porque vai ter um monte de gente comentando, não vai ter? Um monte de gente comentando aí, dizendo, Comenta, gente. tipo, eu tive uma amizade que acabou e era uma amizade muito forte, muito potente. Gente, é porque a amizade... Ai, vou colocar a minha percepção, óbvio, né? Amizade é algo estratosférico, como eu falei, atinge outros níveis e outras dimensões, a ponto de que eu nunca conseguiria sobreviver sem a Cleiane. Eu também não. Tem noção do que é eu deixar de existir, de viver? Sabe nem falar, tão nervoso que fica. Sabe? É uma coisa que não dá para eu existir sem. Então, tipo, rompi a minha amizade, que é a minha amizade com a Cleiane, rompi a amizade com a Cleiane, vou viver naturalmente. Como amores românticos que as pessoas quebram, Thank you, next. que pra mim não são amores românticos, pra mim são erotismos, são socação, bota na boca, bota na cara, e que as pessoas confundem por suas carências, que são amores, que também é outro conceito muito forte, né? Se vocês rompessem a amizade de vocês, seria comparado ao com término da Gabi com a Thalia. Não, vai ser da Larissa Manuela Manoela com com o o João João Guilherme. Foi comparada da Exato. Não tem como, gente. E eu acho que é isso que gera uma certa incompreensão das pessoas, que era o que eu estava dizendo anteriormente. As pessoas não entendem. Ai, para, com certeza vocês vão. Porque elas já tiveram experiências de rupturas muito dolorosas com pessoas muito próximas e muito íntimas, mas que, a meu ver, não configurou a amizade. Porque se tivesse configurado a amizade, não teria, porque a amizade, a gente já ficou de mal. Isso é importante, já ficou de mal. E durou meia Mas- hora, gente. 3 vezes. E durou uma meia hora que a gente não queria se falar, não queria se ver. Mas sabe quando o corpo, é realmente o corpo, ele chama, ele fala não. E, cara, assim, não sei vocês, mas eu tenho um problema gigantesco de pedir desculpas. Perdão, então, praticamente impossível. Eu não. Gente, Eu sou propensa. pra a pedir quando desculpa. um amigo, eu lembro que a primeira vez que eu te pedi desculpa, porque eu fui um escroto, sempre sou, né? Mas eu nunca peço desculpa por você. Dessa vez eu fui um escroto. Pra eu pedir desculpa, eu me tremi tudo, me deu diarreia, passei mal. Mas pra ela eu pedi desculpa. Uma pessoa que não supera um episódio difícil, uma relação que não supera um episódio difícil, ela não entra no conceito de amizade, respondendo essa pergunta mais. E continuando o que tu fala sobre as pessoas não entenderem, né? Tanto que muitas vezes, em Garapé-Miri mesmo, até hoje, quando a gente sai, né? Quando eu venho, a gente sempre sai. Agora a gente saía muito de moto para andar. Aí as pessoas vinham, nossa, vocês dois sempre juntos, né? Ainda? Tipo assim, Já era pra ter terminado, já deu como se fosse um tempo. relacionamento romântico, sabe? Ou prazo de validade. Tem um prazo de validade para ser amigo de alguém. Gente, uma amizade não dura mais de 5 E assim, anos. tipo, foi professor, gente, foi professor da gente falando isso. Pau no cu. Vocês dois sempre juntos, né? Pau no cu do caralho. Eu pensei que vocês nem eram mais amigos, tipo, só porque eu não tava lá, né? E não me viram mais com ele, logo acabou. Eu lembrei de uma coisa agora que eu tô que nem tu, se eu não falar eu vou esquecer, que é lembrando do que tu falaste, né? Que, na verdade, a amizade com os meninos lá, a distância acabou fortalecendo a amizade. Realmente, gente, as relações de amizade, elas vão passar por inúmeros experimentos. Quem vai fazer os experimentos? A vida. A vida vai te colocar em inúmeros experimentos como esse. Tu vai ter que mudar de cidade. Tu vai ter que passar 6, 8 anos distante de mim para se ver, tipo, uma semana ou outra. Né, eu vou ter que. E tudo vai se ressignificar, porque a gente foi ao Ver o Peso, a gente acabou de chegar do Ver o Peso, e a gente ressignificou o Ver o Peso, que era uma coisa cotidiana nossa, comer um tacacá, tomar um tacacá, comer uma maniçoba, era uma coisa tão normal, que quando a Clay vem agora, é um acontecimento.
Um grande exemplo também é a estação, né? Que a gente ia muito quando eu morava aqui. Sim, e que as coisas vão se remodelando. Eu acredito muito nisso que o Iago falou, de as amizades podem. Mas aí, já pensou se a distância quebra esses elos? É, Primeiro, não tinham elos. Eu sou mais mas radical nesse sentido. tu tem, de fato, alguma amizade, tipo, que era muito sensível pra ti, era próximo e que terminou? Que eu não tenho essa experiência. Eu acho que eu não era realmente sensível, assim. Eu tive amizades muito próximas. Por exemplo, eu tenho amizades, no caso, com colegas que eu também cresci junto, que também vieram da creche comigo, passaram pro fundamental, ensino médio, estudando juntos, que eu vi crescer, que me viu crescer, que a gente sempre conversava todo dia. Terminou o ensino médio, Cada um pro seu cada lado, um pro acabou. seu lado, entendeu? Então Cada um- era colega mesmo. Eram colegas mesmo. Tipo, pessoas da faculdade, pessoas que eu conheci em outros momentos da minha vida que eu fiquei muito próximo, que eu criei no próprio cursinho eu criei um coleguismo com algumas pessoas que eu achava que ia super virar uma amizade. Nem. Eu tenho muito exemplo disso porque ultimamente eu não tenho me mudado muito, né? Eu saí daqui do Pará em 2022, já morei no Paraguai, morei no interior de São Paulo, Fernandópolis, morei em São José dos Campos, agora estou indo para uma cidade nova, para Cubatão. E eu acho que em todo esse percurso que eu fiz, a única amiga que eu fiz foi a Suelen. Mas conheceu muita gente. Conheci muita gente. Isso eu fiquei me perguntando agora, sabe? Quando eu fui para esse último lugar, agora para São José dos Campos, desse último lugar que eu estou agora, que eu vou viajar daqui a pouco, eu fiquei me perguntando se o que tinha de errado comigo. Porque eu não. E no Paraguai, foi a primeira amizade que eu fiz foi a Suelen, e ficou só a Suelen, que é que até hoje, inclusive, a gente mora juntas em Cubatão. Mas, tipo, passei por Fernandópolis, não fiz amizade. Passei por São José dos Campos, não fiz amizades. Eu fico me perguntando, assim. Vocês sentem a necessidade de muitas amizades? De ter muitas pessoas? Mas tu não acharia estranho tu passar por muitos lugares, por conhecer muitas pessoas, porque... Desculpa, gente. Mas nem Eu fazer penso... contato. Tu não conseguia Ah, não, quer conhecer Assim, pessoas. tipo, grupos de trabalho, sabe? Pessoas que eu formei grupo pra fazer trabalho e tudo. Mas não é... Porque pra mim, a minha amizade, como a gente fala com o Robson, vai sempre entrar em comparação ao que eu tenho com ele. Eu só vou chamar pode de ser. amigo, se uma pessoa chegar perto do que eu tenho com ele. É o meu parâmetro. Ah, mais perto é 555 É mil minha janela. quilômetros lá. É a minha janela. Então, Não vai pra mim, chegar. eu não consigo. Aí eu fico perguntando se eu tenho alguma coisa de errado comigo, se eu sou muito fechada. Mas aí que tá. Eu acho que a vida colocando muitas das tuas relações à prova. Porque eu já vi não. Obviamente tu me contou, porque ela me conta tudo. Quando ela perdeu a virgem. Mentira, ela não. Enfim, Tu vai cortar isso. quando ela perdeu. Meu Deus! Dona Catiane. Tia Catiane, eu tenho uma notícia pra ti. Sim. Tu Quando. vai falando das mães, né? Ah, eu amo. Beijo, esse episódio é Beijo, dedicado pra Cabo. senhora. Esse episódio é dedicado pra todas as mães. A vida sempre tá colocando essas tuas relações à prova. Por quê? Lembra quando tu tava se aproximando de uma pessoa em uma dessas 1000 cidades que tu moraste, tu acreditou muito, tu confiou muito, tu te entregou, Fui pro tu bar te entregou com de ela, peito, só tu vou te pra entregou, bar com tu te amigos. pulou, como é que chama? Mergulhou de cabeça, foi pro bar. Que aí é um estágio que, gente, Aham. ir pro bar é um negócio muito sério e muito grave. Que a gente fala que a nossa religiosidade é É nosso ritualístico, ritual, aquilo não exato. tem como. E tu fez tudo isso, o que a pessoa fez? Ela cagou. Acabou com a minha raça. Ela cagou, ela mostrou que as relações estão sim muito voláteis. As relações, eu não vou dizer que são, mas elas estão muito fragilizadas, porque as pessoas têm tido dificuldade de criar uma profundidade, uma intimidade com as outras pessoas. Uma intimidade sensível, uma intimidade que. Aí essa palavra acho que pega. Uma relação integral. Não só física, não só mental, não só financeira, não só aquilo. Amigo, está muito atrasado. Acho que agora... Pois é uma relação. Eu acho que a amizade é isso. É uma entrega tão íntegra e tão completa. Tem que ser total, universal,
que, gente, muita gente não vai ter a oportunidade de ter, porque muita gente, infelizmente, depende também das configurações de vida que essa pessoa teve, né? Tem pessoas que tiveram muitos traumas relacionais, Sim. que não vão conseguir se aproximar, assim. Tem pessoas que, para desenvolver uma profundidade, ter uma conversa profunda, íntima com alguém, vai demorar anos para ter. Tem tudo isso, né? Sim. Iago, então. O Iago tá numa briga constante aqui com o Cato, eu não vou dar confiança. Mas, gente, a gente precisa realmente terminar. Mas, e aí a pessoa te decepcionou lá, e pra finalizar, porque a gente precisa finalizar mesmo, como vocês acham que a gente conserva uma boa amizade? Eu vou começar respondendo, que eu já falei que eu gosto de começar respondendo. Eu acho que se conserva e se celebra uma amizade existindo. Dizer que existir essa condição é dizer que é extremamente fácil conservar uma amizade, mas ao mesmo tempo extremamente difícil conservar uma amizade. Porque eu sei que eu posso ser quem eu sou com a Cleiane e ela vai me amar por esse motivo, e eu sei que eu posso ser quem eu sou com qualquer outra pessoa e ela vai me odiar pelo mesmo motivo. Então, existir plenamente com uma outra pessoa e não para uma outra pessoa já é a minha condição. É assim que eu conservo. Até porque, gente, quando eu mudo um traço, eu arrasto um pé do que eu sei que eu sou, né? A Cleiane nota na hora e fala, bicha, por que tá falando assim? Tipo os vídeos que eu tenho postado, que eu tenho performado muito, tenho interpretado muito, quer dizer, eu tenho fingido muita coisa lá. Bicha, isso não é tu. Bicha, tá se passando. Bicha, o que acontece? Ou seja, se eu desviar de mim mesmo, ela vem e... Deixa de ser Volta. doida. Volta porque eu sei o que tu é e eu te amo exatamente por isso. E isso faz com que nós tenhamos a melhor amizade do mundo e agora do YouTube. Né? E, tipo, porque nada vai nos separar. Porque se uma pessoa me ama pelo que eu sou, só ser já é o suficiente, já é o bastante. Eu esqueci a pergunta. O que faz pra conservar uma amizade? Acho que não tem o que fazer pra conservar uma amizade. Acho que não tem o que fazer pra conservar uma amizade. Ela vai Tem gente que compra Coca-Cola. ela vai se conservar a partir do ponto que ela é uma amizade. Então, se ela é uma amizade, tu não precisa se esforçar pra fazer ela continuar. Não deveria, né? Tem gente que acha que a amizade tá se matando por fulano. Fala, ai, porque essa amizade tá uma relação de mão única. Não é uma amizade. Por isso que eu não acredito no termo de manutenção, que foi usado, de baixa e alta manutenção. E quando tu tem que... Ai, porque se eu não for lá, ela não vai mais falar comigo. Se eu não for lá, ela vai se afastar. Ou se eu não mandar mensagem hoje... Medo de tudo, né? Tem um medo. E chantagem também, tem uma coisa de chantagem, né? Uma coisa que acontece muito no grupo dos meninos de Moaná, Ai, meu Deus. a gente esquece de mandar parabéns um pro outro no dia do aniversário. Eu mando, A gente- eu mando 3 dias A depois Letícia pra manda uma semana depois, então eu acho que tá nisso de... Ela mandou e não se importar, porque a gente sabe que eles estão felizes, eles sabem que eles estão felizes pelas nossas conquistas, por qualquer coisa. Não precisa falar, ou não precisa mandar mensagem, ou ligar, ou estar presente. É muito sobre... Cadê a plaquinha de 2 minutos? Plaquinha de 1 minuto. Considerações finais, gente. A gente poderia ficar falando... Tem muitos pontos que a gente poderia ficar conversando, né? Exatamente porque, por exemplo, a gente não falou que amizades brigam, né? Que amizades se transtornam de vez. Precisa falar, já tá o Essa exemplo questão aqui de que amizades terminam também, de não conseguiu entrar muito nisso também. Isso, então porque tinha muita coisa, a Cleiane falou que ia falar por 15 minutos, a gente falou por Não, 1 hora, e a realmente. gente precisa muito pegar o O voo agora. assunto amizade gera 500 E vai voltar outros, eu acho que vão voltar outros, assim, não sei se vocês É só me vão ligar gostar por vídeo chamada. por Meet. E a gente vai conversando com... Que são várias percepções. Essa é a percepção da Clay, por exemplo, que tem uma amizade muito maravilhosa, muito profunda, muito perfeita. Não tem... É, a gente fala muito disso. Não tem. Com Matheus. Pois é, tem muita tem pra gente, nós. vai ter. E anunciando que a gente agradece, eu agradeço muito a Clay por ter participado agora em cima da hora mesmo, que a gente precisa ir, meu amor. E semana que vem a gente vai ter a Raniele, que é minha irmã. A gente vai falar sobre vida na universidade. Ela formou ontem e vai ser babado. Porque tu só posta semana pra Promete, frente. não promete nada. E na próxima semana teremos a Lady Gaga. Junto com a Beyoncé no Se ela- Telefone 2. Se ela não deixar devastadas. Mas a gente vai ter quem? Carol. Se não tiver Lady Gaga, a gente vai ter a Carol de novo aqui no... Que é comparado à mesma coisa. É, Comparando é a exatamente. mesma coisa. Então, muito obrigado por terem acompanhado aqui. A gente tá se esforçando pra fazer uma coisa bacana pra gente, mas que também vocês Curte, gostem. comenta, compartilha. E as nossas redes sociais estão aqui. Só que a da Comenta, Cleiane é marca aqui fechada. o seu melhor amigo pra ele vir assistir esse vídeo junto com você, pra
conversar sobre amizade. E pra ver Fica se com a vocês gente. concordam ou não, que eu acho que tem isso, né? Um monte de gente vai discordar do que a gente tá falando. E é A gente vai isso. colocar uma Mas enquete vocês no estão- Instagram. Mas vocês estão errados. Ai, que ódio. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.